Paz do Senhor Jesus, irmãos. Estamos dando início à nossa quinta aula da nossa EBD, a revista A Igreja Eleita, Redimida pelo Sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A nossa quinta aula traz o tema Libertos pelo Pecado para uma nova vida em Cristo. Texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. A lição que é lida em classe, irmãos, se encontra em Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Vamos agora para a introdução da nossa lição. A presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários à salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutem de uma nova vida em Cristo. Ou seja, na introdução está dizendo que libertos do pecado, como um favor é merecido. Ou seja, a graça de Deus é um favor imerecido para a nossa vida. Não é por mérito ou por que a pessoa merece, mas é por graça de Deus. E agora nós estaremos aqui no primeiro tópico: a antiga natureza, morta em ofensas e pecados. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Nossa condição anterior, e vos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paráptoma, tem sentido de passo em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticado como morto. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral, espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive. Ou seja, antes de nós conhecermos a Cristo, reconhecermos a sua infinita misericórdia, nós éramos mortos. Quando se trata sobre esse assunto, mortos moralmente, espiritualmente, sem comunhão com Deus. E o Evangelho, ele nos trouxe esse entendimento que antes nós éramos mortos, não tínhamos vida, era como se fosse um corpo inerte. O comentarista, o pastor Douglas Batista, ele trouxe até um exemplo muito bom para nós. Como um corpo inerte. Se nós formos falar com um corpo inerte, será ouvido? Uma pessoa morta pode ouvir? Assim era a nossa vida. Nós não tínhamos como ter contato com Deus
porque nós não tínhamos vida. E o que me remete lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecaram, eles morreram, ou seja, perderam a comunhão com Deus, perderam o contato com Deus. Embora fisicamente eles estavam vivos, mas moralmente, espiritualmente estavam mortos. Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio de metáfora. Do ato de andar, refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo, antes da ressurreição. O que o escritor, o comentarista está dizendo aqui? Que nós, na nossa vida passada, quando se refere a andar, ou seja, nós andávamos, vivíamos, praticávamos e agíamos conforme o mundo, conforme o sistema do mundo, conforme as ações do mundo. E andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto, a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo. Relativizar o pecado é muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Ou seja, uma vez que a pessoa ela foi transformada, ela recebeu o Espírito Santo na sua vida, ela não tem mais que seguir o sistema do mundo, a forma que o mundo age, a forma que o mundo se comporta. Ele tem como base a Bíblia como referência para conduta e para comportamento. Andaste segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou a Cristo acima de todos eles. Ou seja, a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a nossa luta é contra as potestades, contra as trevas. Mas um conforto que nós encontramos para a nossa vida, contudo não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Ou seja, uma vez que a pessoa aceitou Cristo como Salvador, ele tem todos os recursos que ele necessita para enfrentar e vencer o mundo, porque Cristo está acima de todos. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana, ou seja, algo próprio da natureza humana caída. Era próprio, era natural da nossa natureza, a nossa inclinação à carne, aos pensamentos errados. Então, estão aqui incluídos os pensamentos pervertidos, a prática de todos os desejos desordenados. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Ou seja, nos predestinou para filhos de adoção, vivificados pela graça. Por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Ou seja, graça pelo seu favor imerecido, alcançados por misericórdia e por amor divino.
Após constatar a situação humana sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteram o quadro caótico da raça humana. Ou seja, a situação caótica da humanidade, Deus, ele intervém, ele age, ele toma uma atitude. Começando uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante, ou seja, ele exulta, mas Deus que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão, simpatia. Foi o que Deus demonstrou por nós, compaixão, simpatia para com os indignos. Ou seja, a pessoa indigna, ela não tinha merecimento de nada. Era indigna, ou seja, ela não tinha direitos. Não foi por mérito, não foi porque ela era muito boazinha, mas pela infinita graça do Senhor. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundantemente misericordioso. Essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor, com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Ou seja, foi o amor de Deus que nos alcançou, a sua grandiosa misericórdia, e nos trouxe para o seu aprisco. Louvado seja Deus. Vivificados por sua graça. Descrevendo as dádivas divinamente concedidas ao salvo, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Ou seja, Deus não levou em consideração a nossa vida que nós vivíamos no passado, mas Ele se aproximou a nós, se chegou a nós, e pelo seu grandíssimo amor, pela sua misericórdia, Ele nos alcançou. Quando nós erramos o alvo, quando nós pecamos, ou seja, quando ofendemos a Deus com as nossas obras, com as nossas atitudes, Deus, Ele não levou em consideração e nos alcançou pelo seu grandioso amor. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Essa frase quer dizer que nascemos de novo, não estamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça. O favor imerecido. Ou seja, não foi por mérito, não foi por condição própria, ou pelas nossas ações, ou pelas nossas obras, porque por mais que uma pessoa, ela aparentemente aparentasse ser boa, mas ela precisava e precisa passar pela regeneração, pelo novo nascimento, para alcançar a vida eterna. Exaltados por sua graça. O apóstolo Paulo, dos gentios, ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou, juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios. Que benefícios são esses? Ressurreição, vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conceder as bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino imerecido, ou seja, sem mérito algum. É por graça de Deus que nós chegamos até aqui.
Agora vamos para o terceiro tópico. A salvação não vem das obras. Em Éfeso, capítulo 2, versículo 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Nós aprendemos que a salvação, ela não é pelas obras. Porque se fosse pelas obras, às vezes a pessoa poderia se gloriar, ou alguém poderia, por um ato de bondade, julgar que aquilo poderia salvar. Mas as boas obras, elas acompanham a vida do salvo, a vida daquele que é transformado, que é convertido, daquele que nasceu de novo. Graça como meio de salvação. A salvação inclui libertação da morte, da escravidão do pecado, da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar todas as bênçãos espirituais, descritas em Éfeso capítulo 2, versículo 1, 7. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus. Ou seja, quando o homem vivia no pecado, ele não tinha ligação com Deus. Mas quando ele aceita Jesus como Salvador, ele reconhece a Cristo, ele passa a ter comunhão com Deus, ou seja, ele foi vivificado. Portanto, a salvação é livramento do poder da maldição do pecado e da morte, e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. A palavra graça é a tradução do grego charis, que significa favor imerecido, onde nós já havíamos falado. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus e por meio da graça que Deus ativa o livre-arbítrio. Ou seja, a iniciativa ela parte de Deus. E a partir de então, uma vez que a pessoa aceitou Jesus como Salvador, aí então ele passa a ter o livre-arbítrio. Ele pode fazer a escolha correta. E capacita o pecador para que responda com fé ao chamado do Evangelho. Ou seja, Deus capacita aquele que outrora, aquele que dantes era morto, não tinha vida. Deus agora capacita para que ele responda com fé o chamado do Evangelho. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2, Cornélio era um homem que praticava boas obras, ele era um homem que ajudava os judeus e era um oficial romano. Mas veja bem que somente as suas boas obras não lhe garantia dele ser salvo. E foi chamado, Pedro foi avisado para que fosse até a casa de Cornélio, para que anunciassem Cristo para Cornélio, para que ele fosse salvo. Então, veja que as boas obras não nos garantem salvação. Ou seja, as boas obras acompanham a vida do salvo, a vida daquele que nasceu de novo. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo, para as boas obras. Uma transformação ocorreu agora em Cristo, somos uma nova criatura. E as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más. Agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar
fazendo as boas obras, não como meio para ser salvo, mas como evidência da salvação. Ou seja, as boas obras evidenciam a nossa salvação. Para nós concluirmos, antes da regeneração éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus, nosso Pai. Então, veja bem que a partir da salvação, quando somos salvos, as nossas boas obras glorificam a Deus, o nosso Pai. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.